Olá, tudo bem? O Alesp em Pauta de hoje vai falar do direito às mulheres de ter um acompanhamento durante as consultas médicas. Depois da triste notícia de que mulheres foram vítimas de abusos durante atendimentos médicos, principalmente quando estão anestesiadas, parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovaram um projeto de lei que assegura às mulheres o direito de ter um acompanhante, então, durante as consultas médicas, exames e todos os procedimentos de saúde em clínicas, hospitais públicos e privados do Estado de São Paulo. O projeto tem como objetivo proteger as mulheres de forma preventiva, coibindo práticas de violência, abuso e importunação sexual em serviços de saúde, inclusive em consultas e exames ginecológicos. Para falar sobre este projeto que protege a mulher durante as consultas médicas, vamos conversar com o psicólogo Fred Finkner, a técnica de enfermagem Mônica Alves e com a advogada Clícia Carvalho de forma virtual. Sejam demais bem-vindos ao nosso estúdio, ao nosso programa. A gente pode começar com você. Eu acho que é de fundamental importância quem está na ponta, Mônica, e, claro, entender a necessidade de um projeto desse que está em tramitação aqui na Assembleia Legislativa, que inclusive foi aprovado há pouco aqui na Alesp e que vai tramitar, ou melhor, que vai dar sequência, então, para a aprovação do Executivo. Quão importante é, você que trabalha ali com essas mulheres, no atendimento a essas mulheres, é de fundamental importância que se tenha um projeto, que se esse projeto de fato se torne lei. Importante para a segurança da mulher, né, o conforto também. Quando uma mulher ela vai fazer algum exame, já é constrangedor, né? Ninguém se sente tão confortável realizar um exame que se expõe tanto. E quando você tem uma companhia lá para fazer exame, te traz mais conforto, segurança. Né? A gente não sabe quem é o outro, quem está examinando. O que não era para ser assim. O médico era para passar conforto também, segurança. Mas infelizmente vemos que não é assim. Então, um acompanhante naquele momento traz mais segurança para uma mulher. E aí entra uma situação, né, Fred? Você como psicólogo, como quem acompanha pessoas, não deveria, né? A gente já está numa fase, né, no tempo, século XXI, em que teríamos condições de entendermos, não é? O que nos diferencia, então, de outros animais, que é a questão da racionalidade. Mas ainda assim a gente tem a necessidade de trazer projetos como esse em tramitação aqui na Alesp. E é de fundamental importância que se entenda essa realidade que a Mônica acabou de dizer, não é? A gente pode pensar numa sociedade onde ela é uma sociedade particularmente muito adoecida, né? Você vê que os índices de saúde mental, ou de ansiedade, de depressão, a nível de felicidade do Brasil, que despencou algumas posições. Então a gente vê uma sociedade muito adoentada e isso vai para todas as esferas, inclusive para as esferas profissionais. Então quando você tem um profissional, em qualquer que seja da área, onde ele vai promover o acolhimento, a saúde, ele vai dar o direcionamento, né? Se espera que você tenha um contrato onde aquele profissional que ele segue um código de ética, que ele vai conseguir dar o acolhimento necessário, vai dar o atendimento necessário. Quando essa confiança ela é quebrada, quando ela é violada, né? Aí você vai ter, independente da maturidade emocional de resposta a essa violação, no caso eu estou falando aí do paciente, como ele vai responder a isso, você tem aí aspectos de prejuízos emocionais, independente de como eu vou reagir, ou enfrentando, ou não conseguindo me posicionar, enfim. Mas vai ter prejuízos emocionais e alguns desses prejuízos eles perduram ao longo da vida e precisam inclusive de acompanhamento, assistência, psicoterapia. Então quando a gente fala num ambiente de saúde, onde uma pessoa, né, um profissional, e aí tem diversos profissionais maravilhosos, e tem sempre profissionais que vão, né, por vários motivos também, que eles vão fugir aí da prática. E eles conseguem agir, né, dessa forma abusiva, então você vai ter aí um prejuízo muito grande ao paciente, porque em várias esferas aquela confiança, aquela relação e aquela expectativa, ela foi violada. E aí, Clícia, a gente traz então para o âmbito também jurídico essa situação, não é? A gente leva para uma outra esfera que talvez não deveríamos nem levar caso compreendêssemos de fato a posição, a pessoa, o outro que está em nossa frente.
Sim, com certeza. Eu acredito que esse projeto de lei, que também já é uma lei federal, é uma lei no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, é uma grande é uma grande passo, né, para a sociedade entender que as mulheres têm que ser respeitadas. A gente não pode ir no consultório, tanto no âmbito público quanto privado, e sofrer assédio, né? Por exemplo, no projeto Justiceiras, eu, enquanto gestora, a gente já recebeu muitas denúncias de médicos, enfermeiros, inclusive de um médico que foi até denunciado por importunação sexual, que é o Nabil Goraeb. Foram mais de 7 denúncias. Então, assim, acontece, né? As pessoas pensam que não acontece e acabam que vários casos emblemáticos têm que ocorrer para as pessoas acreditarem. Então, acaba que a lei, ela incute isso na sociedade, né? Da gente entender que esses crimes acontecem e que a gente tem que prevenir. E esse projeto de lei é um enorme passo nesse sentido. E aí, Clícia, você trouxe uma informação que já está em âmbito federal. Rio de Janeiro e Espírito Santo também são estados que já possuem uma lei, que já possuem uma legislação específica para isso. Como é que é tratada essa questão em outros estados para que a gente possa, de fato, fazer valer a pena aqui em São Paulo também? Sim, a legislação do Rio, os deputados se inspiraram na legislação do Rio, né? E essa legislação federal, ela foi aprovada agora entre março e abril de 2023. Então, assim, o que tem que acontecer é essa prevenção, colar os cartazes, explicar que as mulheres podem denunciar, que elas irão ter autonomia, elas irão ter isenção, e não vai se virar contra elas, porque o grande problema da mulher denunciar, não só no âmbito de assédio sexual e etc., mas em todos, é de a denúncia se virar contra ela, né? Dela ir para o banco dos réus, da revitimização, do julgamento, das pessoas não acreditarem na palavra dela. E por muitas vezes que os assédios sexuais, importunações sexuais acontecem sem ninguém estar presente, né? Por isso que é muito importante ter um acompanhante de confiança, como está no projeto de lei, maior de 18 anos, que possa deixar a mulher mais tranquila, que é como a nossa colega enfermeira falou. Recentemente eu fui fazer um exame de mama e é isso, a pessoa se sente constrangida e etc. Então, por isso que é importante ter todos esses detalhes, né, da lei. O acompanhante, ter o aviso, você pode denunciar para as vítimas, para as pacientes se sentirem mais seguras e também intimidar os agressores. Só para que a gente possa tentar trazer, então, essa realidade, eu sempre gosto de ouvir quem está ali sofrendo a situação. Nesse caso aqui, nós não temos ninguém, mas nós temos uma porta-voz, inclusive a Mônica, que está aqui diante de nós. Mônica, a Clícia, a advogada, trouxe uma fala também, que muitas vezes as mulheres têm medo de denunciar porque não vão acreditar nelas. E aí, como que é feito isso, hein? Sim, acontece bastante. Eu tive um caso de uma moça que eu acompanhei em uma consulta e ela se sentiu muito constrangida com o tratamento que o médico lhe ofereceu. E eu, como técnica de enfermagem, fui a primeira pessoa que ela encontrou ali naquele momento e eu tive que orientar. E uma dessas orientações, né, é o meu posto de trabalho e tal, mas a gente trabalha como ser humano lá. Então, o primeiro contato que aquela paciente vai ter vai ser comigo, que sou técnica de enfermagem. E eu percebi que ela ficou muito nervosa, que ela se sentiu muito constrangida com o médico. Eu pedi até para poder mudar, ajudei ela até a mudar, porque antes de ser uma técnica de enfermagem, eu também sou uma mulher. Eu sou mãe, tenho filhas mulheres, então eu sempre me coloco no lugar dessas pessoas. E a importância disso tudo é que quando o alerta vermelho ali das mulheres que está sendo constrangida bate não é no momento da consulta, é um pouquinho depois, é quando a ficha cai. E isso gera um desespero. E é que nem ele falou, os transtornos psicológicos que isso tudo causa depois é muito pior. Então, às vezes é muito difícil para a mulher ter que provar, ela não consegue provar, porque ela já foi abusada ali, ela já sofreu um assédio e ela ainda tem que trabalhar com provas, o que é muito difícil. Então, se você tiver alguém para acompanhar, para você não ter que sofrer esse constrangimento de ter que provar que você foi abusada, de passar por toda essa situação, pelo transtorno psicológico, seria mais viável para evitar esse tipo de situação. Como mulher, eu falo também que quando isso acontece, o constrangimento delas também ter que falar sobre isso é muito grande, porque parece que a população, elas culpa a mulher.
Tudo a mulher é culpada. A mulher é culpada por ser assediada, a mulher é culpada por usar uma roupa que ela talvez goste. Ah, foi culpa sua por ter feito isso. E essa lei, ela é favorável à mulher e a mulher precisa disso. A mulher precisa disso não só em um momento de consulta, mas para segurança. Para segurança. Figueiredo, vamos tentar entender quais são os aspectos, porque, veja só, aqui a gente está diante de situações, de relatos de mulheres, uma advogada, uma técnica de enfermagem que trabalha com essas pessoas, e aí aqui a fala traz a seguinte situação, porque as pessoas não acreditam nelas, né? Porque estão inventando histórias, ou porque sei lá o que, determinada situação. Como que a gente vai entender para que a gente possa mostrar para o nosso público, nosso telespectador, que essa mulher de fato sofreu algum tipo de assédio? Existem características, o nosso corpo fala, e de que forma fala para que a gente possa compreender e tentar ajudar essa mulher? Como a gente vai saber que essa mulher sofreu um abuso? Então, olha só, que interessante, quando a gente pensa nas pessoas que recebem, né, que passam por um assédio, por um abuso, elas vão responder de forma diferente. E aí vai estar atrelado também a maturidade emocional. Então, por exemplo, se você pega uma pessoa mais jovem, uma pessoa que de repente é mais insegura, mais inexperiente, ela vai passar pelo processo, né, vai passar pelo trauma do assédio, né, do abuso, e aí ela vai ter dificuldade, inclusive, de entender que ela não é responsável por aquilo, que ela não teve culpa por aquilo. Então, primeiro precisa um processo de entender que ela não foi responsável. Não, ela não foi responsável. O papel profissional, ele tem um código e a pessoa pode dar qualquer tipo de abertura, mas naquele momento o profissional tem que ser o profissional, ou médico, psicólogo, fisioterapeuta, enfim. Naquele momento é o papel que ele tem que se dedicar a isso. Então, esse é um aspecto. Para as pessoas que têm, né, vamos colocar um pouco mais de repertório emocional, aí elas podem, né, ou se defender, ou pontuar, ou colocar limite, falar não, ou depois colocar, enfim, acionar a justiça, mas de qualquer forma, em ambos os casos, você vai ter aí o acúmulo da ansiedade, você vai ter, porque o que é a ansiedade? Eu não tenho recursos de enfrentar essa situação, e o abusador, geralmente, ele conta com o elemento surpresa. Por que ele repete? Porque ele sabe que quando ele abusa, é de forma surpresa e a pessoa fica congelada, na maioria dos casos, né? Isso não é uma regra. Mas e fica congelada e aí ela não tem ação. Ela só vai processar, ela só vai decodificar isso depois. E aí você criar uma expectativa onde o seu grupo, sua rede de apoio vai te apoiar e ela não te forneceu apoio, então está na hora da gente buscar ajuda jurídica e ajuda psicológica. Existem diversos casos, cada abusador é um, que pode passar pelo comportamento mais narcisista ou mesmo sociopata, onde eu vou desconsiderar o outro, eu vou desconsiderar que o outro tem empatia, não vou pensar no outro, ou até mesmo eu vou sentir prazer em constranger o outro. Você tem vários perfis dos abusadores, tem também o aspecto cultural, o que pode ser abuso, por exemplo, num estado do Brasil, pode, de repente, as pessoas tratarem com naturalidade em outro, ou em países, né? Eu não estou falando da luz da lei, estou falando da luz das questões culturais. E quando a pessoa recebe, ela passa pelo processo de assédio, ela também pode desenvolver transtornos de depressão, porque é justamente a tristeza de recordar essa situação, além também de estresse pós-traumático. Eu já atendi pessoas que passaram por um abuso de infância e são a vida toda para dar conta disso. Fica uma lacuna ali sendo trabalhada em muitos e muitos anos, inclusive de psicoterapia. Então, assim, se eu não tenho expectativa, se eu não tenho apoio da minha rede, então eu preciso buscar outras estratégias. Mas boa parte das pessoas também, né, boa parte das mulheres, elas não denunciam com todos os elementos que já foram citados aqui, porque também elas não se sentem apoiadas e sentem vergonha, ou até mesmo algumas vão acreditar que são culpadas, ou porque eu fui com a roupa assim, ou porque eu sou assado, e isso tudo é uma inverdade. Então é um assunto delicado, complexo, de várias esferas, e cada caso é um. Um outro ponto também que eu acho que é importante trazer para cá é que, assim, todo contrato onde eu tenho uma pessoa que teoricamente vai cuidar de mim, e ali, naquele momento que ela vai cuidar de mim, ou porque eu estou vulnerável por questão de doença, ou porque eu preciso de um tratamento, e aquilo atravessa, isso fica ecoando na falta da autoestima também. O quanto que eu vou buscar ajuda para me cuidar e o quanto que naquele momento onde eu fui receber recursos para poder tratar qualquer problema de saúde, eu ainda saio com um problema muito maior.
Clícia, a Mônica trouxe também uma fala aqui sobre aquela questão de ter que levantar provas, não é, contra esse assédio. Tem que se provar, né? Tem que provar que sofreu assédio. Ela tem que fazer as pessoas acreditar que ela sofreu assédio, não basta apenas a palavra dela. Porque a palavra dela fica contraditória, né? Ninguém consegue acreditar, ou ela não se sente provando o suficiente quando isso acontece. Isso é muito difícil para as mulheres que sofrem abuso. E como acontece no ambiente fechado, em que participam duas pessoas, a vítima e o agressor, como levantar esse tipo de provas, hein? É bem complexo e as mulheres têm que estar bem atentas, no sentido de, quando começar a importunação sexual, quando ela vê que está acontecendo alguma coisa, ela sair, ela também pode gravar, se ela entender essa situação, que é como A gente teve um pequeno problema agora no áudio. Clícia, você está ouvindo a gente? A Clícia, acho que a gente teve um pequeno problema com o áudio aqui da Clícia. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com ela, mas a gente segue por aqui. Já eu volto com ela falando sobre esse assunto. Mas eu queria trazer uma reflexão aqui sobre esses relatos dessas mulheres. Vamos insistir um pouquinho para a gente entender como é que causa o trauma na mente dessas pessoas. Porque muitas vezes depois, para conviver com esse tipo de assédio é muito complicado. O que mais... você trouxe algumas coisas aqui para a gente refletir, mas eu queria muito que você falasse um pouco mais, Mônica. Quais são esses tipos de assédio que essas mulheres trazem? Conheci uma senhora há pouco tempo e ela foi passar em uma consulta e ela falou assim, eu prefiro passar com mulheres. E já faz algum tempo que eu não passo em consulta médica, deixei de fazer meu preventivo, o que muitas mulheres deixam hoje em dia e é muito necessário, é fundamental para a saúde da mulher. E eu, em uma conversa, eu perguntei para ela por quê. E ela falou assim, uma última vez que eu estive em um consultório, eu me senti constrangida com a fala de um médico. Ele falou que eu era muito bonita, que eu era uma mulher muito atraente. E aí, depois disso, eu não consegui vir mais ao médico, não consegui fazer mais meus exames. E são falas como essa também, que não está dentro do... que um médico não pode falar para uma mulher, por mais que ela seja bonita, ele tem que se comportar, né, como um médico mesmo, e evitar esse tipo de fala. Já vi essas e outras coisas também, né? Um médico, quando ele está ali para atender uma paciente, ele tem que ser totalmente formal, independente da moça ser bonita ou não. E isso traz prejuízos, que nem ela deixou de fazer os preventivos dela durante muito tempo por causa do constrangimento que ela sofreu, e ela não entendeu ali que ela estava traumatizada, ela não buscou uma ajuda psicológica para aquele momento. E talvez se ela tivesse buscado, não teria demorado tanto tempo, então sido orientada da forma correta. E o papel da técnica de enfermagem também, eu falei para ela, não, você precisa buscar ajuda, você precisa continuar, né, fazer seus exames, os preventivos, buscar ajuda psicológica, que é o que muitas não entendem, porque eu falei, você está traumatizada. Há uma coisa que a Mônica trouxe aqui também nesse relato, e aí eu fico tentando imaginar aqui, não é? Um médico, ele é um médico, ele não está ali para elogiar a pessoa ou não, né? Naquele momento é uma posição de poder, né? É uma posição de poder onde eu tenho todo o direcionamento que eu posso, através do meu conhecimento, para dar para a saúde, né? O que exame fazer, que medicação. E aí relatos como esse, você vê que nesse caso, né, a personagem da história que ela traz, ela deixa de fazer os preventivos, ou seja, ela começa a negligenciar a própria saúde, perfeito, negligenciar a própria saúde, e ela não se dá conta que, na verdade, ela está traumatizada, realmente. E aí, isso dá um misto de sentimento de culpa, porque eu deveria cuidar da minha saúde e não cuido. E de vulnerabilidade, mas eu vou lá e posso estar em perigo. Então, assim, a gente, hoje em dia, eu sei que, ou através da música, através da cultura, a gente tem essa questão da, vamos colocar até de uma geração que coloca o corpo à mostra de uma forma sem menor problema, mas o quanto que isso emocionalmente, né, o quanto que isso nos impacta, né? E você vê que numa sociedade onde isso vai recorrendo e a gente precisa de uma lei
para poder garantir que o paciente ele precisa ser assistido para não ocorrer esse tipo de situação, a gente não pode pensar numa sociedade saudável. A gente precisa pensar numa sociedade que tem uma série de questões que precisam ser trabalhadas. E o quanto que essa paciente, ela até resgatar a confiança, porque foi o que eu falei, né, no início, se tem uma quebra da confiança, onde eu vou tirar a cura, eu saio com mais problema, o quanto que ela vai ter que ser trabalhada e para poder voltar a fazer as consultas. Pontuando também que eu sei que a pauta a gente direciona para as mulheres, mas em menor escala, homens também recebem assédio, pessoas do mesmo sexo, do mesmo profissional, também recebem assédio. Então, logicamente, que o número das mulheres é muito consideravelmente maior, mas você vê que é uma questão de várias esferas. É uma questão onde a gente tem toda uma sociedade que precisa lidar com isso. Não é à toa que as empresas, inclusive, estão fazendo treinamento, isso já tem um direcionamento, treinamento de assédio moral, treinamento de assédio sexual, abrindo espaços, inclusive, para você ter canais de denúncia. Então, o problema, ele é um problema coletivo, é um problema sério, e até as empresas já começam a ter essa preocupação para poder treinar, organizar, colocar um código de conduta para que seus funcionários tenham clareza do que é, o que não é, o que é permitido e o que não é permitido. O Fred trouxe essa informação aqui para a gente, e no próximo bloco a gente vai continuar a tratar sobre esse assunto. Você que está aí do outro lado, não saia daí, é o tempo de você tomar uma água, a gente já volta. O Alesp em Pauta está de volta e hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o psicólogo Fred Figner, a técnica de enfermagem Mônica Alves e de forma virtual a advogada Clícia Carvalho. Nós estamos falando sobre um projeto de lei que foi aprovado pelo Parlamento Paulista e que segue agora para o Executivo. Esse projeto é o de número 10 de 2023, que busca assegurar às mulheres o direito a acompanhante durante consulta médica, exames e demais procedimentos clínicos nos estabelecimentos de saúde públicos e privados aqui no estado de São Paulo. A advogada Clícia estava ouvindo a gente no finalzinho do primeiro bloco. Eu sei que você gostaria de trazer um complemento, por favor, do que ficou por aí. Sim, em relação às provas, né, foram colocados vários pontos, e é importante entender que não só as vítimas de violência sexual em consultórios, dentre as outras, já tem um protocolo com perspectiva de gênero, que é uma resolução com força normativa, né, do Conselho Nacional de Justiça, que mostra justamente que a vítima de violência sexual tem que dar uma força maior à palavra dela, justamente porque na maioria dos casos de violência sexual as mulheres estão sozinhas. Então, isso é importante que a gente traga também para a discussão. Em relação às provas, para as mulheres já irem no sentido de se prevenirem, se puderem gravar, logo após sair da consulta, como o doutor estava falando em relação ao psicólogo, as mulheres, em sua maioria, elas paralisam em situações de violência sexual. Mas, assim, quando elas não estiverem nessa situação, se elas puderem ir logo fazer uma denúncia ao CRM, ao próprio Ministério Público, ou, por exemplo, ao Projeto de Justeiras, que recebe denúncias também, é importante para que, o mais rápido possível, essas denúncias possam ser apuradas e que ela consiga, de fato, que o agressor seja punido. Vamos lá, eu vou trazer aqui uma situação, porque, veja só, eu sou de uma geração que não tratava sobre esse assunto. Eu quero uma aula agora aqui dos senhores. O Figner trouxe uma realidade no bloco anterior, que é falando sobre os assédios que são cometidos não somente com mulheres, mas do mesmo sexo também. Eu nunca vivi uma situação dessa, eu não sou mulher para tentar entender como é que surge essa questão. Aí a Mônica já olhou para cima, já olhou para o lado, o corpo dela está querendo dizer alguma coisa. Mas, por exemplo, eu vou trazer aqui um caso que aconteceu comigo. Eu fui ao otorrinolaringologista e o otorrino disse assim para mim: aí que tá, como é que eu vou encarar que de fato é um assédio?
Eu não encarei como se fosse um assédio ali na hora. Mas, por exemplo, o otorrino virou para mim e pegou e falou assim, você já viu como que é por dentro do seu ouvido? Alguém já te disse quão bonito é? Eu não encarei de forma alguma como aquilo que fosse um assédio. Eu não encarei aquilo como se fosse um assédio. Mas ele falou que o meu sistema dentro do meu ouvido era muito bonito. Como é que eu vou encarar que é um assédio ou não é um assédio, Fingner? Essa é uma boa pergunta, né? Olha só, eu vou entender o assédio como o meu espaço e a minha intimidade foram violados. Então, assim, se o meu espaço, né, a minha intimidade foi violado, aí posso entender como assédio do ponto de vista psicológico. Do ponto de vista, isso te incomodou, no ponto de vista, ou isso não... Jamais. Ou, porque aí você pode pensar que ele falou, né? Se você perguntasse para ele, mas o que o senhor quer dizer com isso? Ele pode falar, anatomia do seu ouvido é muito interessante, né? Esteticamente está bem, com saúde, então... Talvez decodificando um pouco mais para entender esse elogio. Penso eu, né? Juridicamente, gostaria de escutar a doutora, então, qual que é a perspectiva, mas do ponto de vista psicológico é isso, é onde a minha intimidade, aonde o meu limite, onde ele foi transpassado. A partir do momento que isso acontece, aí sim pode se considerar um assédio. Pode ser que ele... Aí existem várias possibilidades. Ou ele não soube expressar, ou ele expressou e ele, na verdade, dali estava ganhando um gancho para uma outra oportunidade. Tudo é muito delicado, muito complexo e tudo muito próximo, né? Por isso que cada caso é um caso, cada assediador é um, cada pessoa que recebe assédio também ela reage de uma determinada forma. Só um parênteses, por que eu estou trazendo esse meu caso aqui? Porque eu quero entender a cabeça das mulheres nessa situação também. Vocês estão diante de um jornalista homem aqui para entender o que é o que não é esse assédio, porque para mim eu não vivo a situação. Então fica um pouco delicado de eu entender. E aí aqui no momento, enquanto comunicador, trazendo um projeto de lei, é extremamente interessante a gente trazer essa realidade. Porque nem tudo que... Por exemplo, para mim não, eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer. Você está perfeito, a saúde do teu ouvido está ótima. Foi exatamente isso que ele quis dizer. No entanto, se fosse uma mulher ali, no caso, será que não poderia descodificar a comunicação do médico também? Só um ponto. Eu fiz um exame uma vez, que aí o médico falou, nossa, como é que está seu estômago? Seu estômago está lindo, tal. O que ele quis dizer com isso, né? Feito na endoscopia, que estava sem problema, tal. Falei, tá sem problema, tal. Então, existe, né, também a clareza dessa informação. Aí, assim, em nenhum momento teve qualquer tipo, né, de abordagem fora. Agora, a gente vive também um momento onde tudo que vai ser falado, comentado, você também precisa passar 2, 3 filtros, porque parece que todo mundo entra num estado de vulnerabilidade, um estado de hipervigilância, e isso, logicamente, tem uma consequência que é a ansiedade uma ansiedade generalizada, coletiva, onde todo mundo entra num estado de hipervigilância e de reatividade também. Também tem esse aspecto. Por favor, Cleice. Então, gente, são várias nuances. Em relação a assédio entre mulher e homem, na questão da hierarquia, assédio sexual, assédio moral, existe. Falhou novamente esse áudio. Ei, coisa difícil essa internet. Pera aí, a gente volta de novo, Cleice. Não sei se você está ouvindo a gente aí. Tivemos novamente um problema. Agora vamos ver se você está ouvindo. Está ouvindo? Não tá. Calma aí, tenta arrumar aí que a gente vai voltar contigo novamente. Vamos lá. Só para entender aqui, vamos passar para a Mônica, só para a Mônica trazer essa realidade, porque acho que a gente entrou no ápice de uma questão que lá para frente, explique para a gente, para que a gente possa entender a situação. Veja só, nós estamos trazendo projeto de lei e que aí eu estou pensando lá na frente uma outra situação, porque se o acompanhante também interpretar aquilo como se fosse um assédio, veja só, porque o que é para mim assédio pode não ser por assédio para o outro. Vamos lá, por favor. Você falou aí... Depois eu queria complementar, gente. Perdão. Você falou aí, eu acabei lembrando de um médico que eu trabalhei com ele. Ele é médico ginecologista. E ele não atende nenhuma paciente, só atende com auxílio de uma técnica de enfermagem, um auxiliar de enfermagem, porque ele foi muito assediado. Então... existe o assédio, foi assediado. Muito assediado por muitas pacientes.
E ele era um médico muito bonito, realmente. Então ele falava assim que no momento que a paciente ia se despir ali para poder fazer os exames, elas acabavam assediando ele. Para ele não passar mais por isso, ele decidiu ter uma estagiária, uma auxiliar ou uma técnica com ele ali durante o momento dos atendimentos, para ele não passar mais por isso. Então isso acontece sim, tem o assédio ao contrário também, os homens também sofrem assédio. É pouco falado, mas existe. Por favor. Agora eu vou conseguir. Sim, gente, assim, são muitas nuances, como eu falei. Em relação à estrutura da sociedade patriarcal em si, como são as denúncias de assédio sexual e importunação sexual? É sempre em relação a mulher como propriedade e mulher como objeto. Então, por exemplo, em relação ao otorrino, ele falou sobre o seu ouvido e etc. É uma coisa muito específica, realmente, isso não configura um assédio. Mas, geralmente, os médicos, nas denúncias que a gente recebe, eles falam em relação ao corpo da vítima, em relação ao toque. Então, isso que dá para discernir se é um assédio ou não, como isso também pode acontecer com um homem recebendo, né, de uma mulher. É um toque mais, que não é um toque de médico, é um toque mais agressivo. Então, são essas nuances que a gente tem que distinguir. E é como o doutor estava falando, a sociedade são várias problemáticas de saúde mental e etc. As pessoas estão muito intensas, tudo. A gente tem que discernir todos os fatos também para não acontecerem injustiças. Mas eu vou puxar a sardinha para o meu lado, como eu atendo muitas mulheres, então a gente meio que já entende, já sabe. Quando a gente escuta uma vítima, aí geralmente vem outras e é o mesmo modus operandi dos médicos, enfermeiros, e aí a gente já entende que é um assédio, sim. Então, geralmente, é daí que a gente consegue, de tantas denúncias que a gente vai vendo, a gente consegue ver o modus operandi e constatar se é um assédio ou não. Mas, realmente, a gente tem que ter muito cuidado, ver caso a caso, para não haver nenhuma injustiça. Isso, diga, por favor. E aí a recorrência, quando você, né, como a doutora traz, essa questão de que várias vezes acontece daquele mesmo profissional, então aí você já fala de um perfil psicológico que ele já tem a recorrência de fazer isso. Então, ele já tem um perfil específico, né, já tem um traço de personalidade específico. Então, o abusador, o assediador, provavelmente ele vai repetir. Né? Pode acontecer casos isolados? Pode, mas geralmente ele vai dar continuidade. Até porque ele acredita, né, no imaginário dele, boa parte deles, que eles jamais serão pegos. E aí eu estou falando de qualquer profissão. Eles não acreditam que eles vão ser pegos. Perfis narcisistas não acreditam que vão ser pegos, porque eles estão acima do bem e do mal. Né? Onde imagina se eu vou ser pego, vou com a boca na botija, alguém vai me denunciar. Então tem toda uma configuração. Aí é um tema extremamente complexo, né? É um tema onde você tem aí em todas da esfera da saúde, da esfera empresarial, da esfera social, você tem que tratar isso com um olhar e pensar que a gente chega no momento onde a gente precisa, né, desenvolver treinamentos com isso. E as pessoas estão muito conscientes hoje em dia. Então, o abusador também, o assediador, ele também tem a consciência que as vítimas, elas já são mais esclarecidas, elas têm recursos para poder enfrentar a situação. Então, eles também as pessoas têm mais consciência desse tema, porque se é dialogado mais. Inclusive, um programa como esse dá uma oportunidade das pessoas refletirem sobre isso. É exatamente isso. De repente alguém que está assistindo vai falar assim, mas o que o Arthur está dizendo aí? Gente, eu estou justamente trazendo aqui o fomento de questões, né, para a gente colocar uma pimentinha no nosso programa aqui, para realmente a gente tentar entender como é que são essas nuances, né, como é que se dão, então, essas situações. Diga. Nem todas as pessoas elas têm essas informações. Quem trabalha com pessoas que moram em periferias, a gente sabe que eles não têm tantas informações e eles se sentem coagidos quando passa por algum tipo de situação constrangedora dentro de um consultório ou em qualquer outro lugar. Então, o papel também da enfermagem é orientar essas pessoas da melhor forma, né? Porque a enfermagem ela vai ter o primeiro contato ali. E nem todas as pessoas têm todas as informações, conseguem acompanhar sobre leis, sobre direitos. E infelizmente ainda existe muitas pessoas que não têm os recursos para ter informações. E aí falta de fato a informação para as pessoas acolherem talvez um elogio do seu próprio corpo que está tudo bem, falta entendimento inclusive das próprias empresas no preparo dos funcionários, que acho que é onde está
a fala também aqui do Figner, trazendo essa fala dele, que ele deixou no primeiro bloco, né? Por favor. Isso, as empresas hoje em dia, elas promovem treinamentos de assédio moral, sexual, e também criam espaços de denúncia. O meu trabalho ele consiste em um trabalho clínico, né, e também empresarial. Então, dentro das empresas, não é muito difícil escutar que você teve um gerente X, né, X ou Y, que fez, que mandou cantadas ou para uma pessoa que está fazendo um processo seletivo, o que é extremamente triste de ouvir, ou uma pessoa que trabalha dentro da organização e recebe mensagem, aí você tem a prova mais que confirmada ali. Então, nesse caso ali, eles ficam passivos, inclusive, de justa causa. Isso a área da doutora pode falar muito melhor do que eu, mas o que acontece ainda nessa relação entre gestão e subordinado, ou de direção e subordinado, ou até mesmo em casos que eu já fiquei sabendo, infelizmente, de pessoas que durante a entrevista acabou fazendo entrevista com perguntas que não são perguntas técnicas, perguntas que não vão avaliar o comportamento, as competências e a personalidade, nem as entregas daquele profissional, mas perguntas íntimas e com um cunho de violação daquele espaço que a gente falou anteriormente, da intimidade da pessoa, ou com possibilidade de convites e tal. Grave, né? E aí a gente tem que pensar que quando você tem uma gestão e tem profissionais assim, toda a marca de uma organização que também quer colocada em prova, e o quanto que as premissas éticas, né, através de um código, através de treinamento, elas estão ocorrendo como devem ser. Hoje em dia a gente tem aí as redes sociais e a internet, então a marca de um empregador, quando ela é deteriorada, né, ela sofre danos graves, e também a empresa responde também por toda aquela dinâmica que está acontecendo ali dentro. A doutora também pode falar muito melhor do que eu sobre esse tema. Fique à vontade, doutora. Sim, essa lei foi muito importante, a Lei do Emprego a Mulheres, a CIPA, né, que é o treinamento de assédio sexual e assédio moral nas empresas, com mais de 50 colaboradores. É importantíssima essa lei para a mudança de perspectiva social e cultural, para as pessoas refletirem que o assédio acontece, que ele prejudica a dinâmica da empresa e prejudica as colaboradoras e os colaboradores. Então, é um tema importantíssimo, inclusive o Projeto Justeiras também faz esse treinamento no sentido de assédio sexual, assédio moral, treinamento do RH, palestra de sensibilização, e é muito importante para ser um guarda-chuva, né, para vir de cima para baixo, né, presidentes, CEOs, no sentido do CRM, o presidente CRM, etc., para todas essas pessoas entenderem como é que funciona, o porquê que acontece o assédio sexual, o porquê que acontece o assédio moral, a questão das relações de poderes, a questão do ambiente, da questão psicológica também é muito importante as pessoas entenderem, porque é isso, as pessoas não sabem muito bem por que acontece, às vezes não sabem nem identificar aquele assédio, aquela situação acaba se repetindo, e isso deixa os colaboradores doentes, adoecidos, né? A nossa sociedade está adoecida, mas essa questão de assédio moral sexual é muito complexa, assim, deixa a pessoa realmente, as colaboradoras ficam doentes, se afastam, e é prejudicial para a empresa também. Então, é uma outra lei muito importante também, que é nesse mesmo caminho da lei da acompanhante, né? É uma questão de prevenção e de conscientização das pessoas, porque a gente não vai conseguir diminuir os números, gente. Os números só aumentam todos os anos. Violência sexual, violência doméstica, justamente porque se a sociedade não mudar, a situação da violência não vai mudar. A gente não vai ver isso a curto prazo, mas vamos torcer que a médio e longo prazo a gente consiga. O importante é isso, assim, hoje, por exemplo, a gente está aqui conversando sobre isso. É como você falou, a gente não estava conversando sobre isso até 1 ano, 2 anos atrás. Então, é muito importante a gente debater e informar as pessoas. E que bom que a gente está falando. É maturidade para todo mundo, conhecimento para todo mundo. Porque antigamente, como eu disse, tudo era normal, né, gente? E não é normal. A verdade é essa, Exato. Não é normal. Diante dessa situação, falando sobre ambiente de trabalho, formação, como que é no mercado de trabalho, como é que trabalhando ali é possível receber? Porque você está trabalhando com uma pessoa que, primeiro, se a pessoa vai ao hospital, gente, vai ao médico, é porque ela já não está bem, né? Vamos combinar. Ninguém vai ao médico porque, eu quero passear no hospital, hoje vou para o hospital porque eu não quero tomar café, vou para o hospital. Poxa, a pessoa já está fragilizada. E de que forma que os profissionais já estão sendo capacitados para receber esse treinamento? Tem as orientações, né? Todo profissional de saúde, quando ele vai ingressar ali no meio profissional dele, seja lá qual for,
ele passa por orientações, né? E também já tem casos passados que já aconteceu. E eu, particularmente, eu fui aprendendo, né? Tudo isso que eu vivi foi me ensinando, né? Até orientar uma pessoa que passa com algum médico, uma pessoa que passa por um caso de abuso, a gente vai vivendo isso no dia a dia, a gente vai aprendendo com isso também, até da forma de orientar. E, bom, eu vivi essa situação pouquíssimas vezes, porém, já vi amigas minhas que viveu essa situação e o que a gente pode fazer é orientar a pessoa. Isso também não quer dizer que a pessoa vai seguir suas orientações, né? Porque cada um é um ser exclusivo, que nem ele disse, e tem uma experiência diferente. Mas todo profissional de saúde, ele tem a sua ética, né? Ele é orientado a melhor forma de trabalhar, né? E quando ele faz alguma coisa de errado é porque é uma mente adoecida. Por favor. A gente tem que lembrar também que existem também bons profissionais que seguem a ética, profissionais que são corretos, e aí em todas as áreas, e tem os profissionais que eles acabam infringindo o código de ética, né, e tudo isso. Pegando uma fala da doutora, dentro das organizações também, esses casos de assédio moral, enfim, assédio sexual, isso também tem toda uma questão de adoecimento dentro da própria organização. As pessoas, elas precisam se afastar para fazer um trabalho, e ali aparecem outros aspectos, porque ali ainda tudo tem a questão que eu tiro o meu recurso de sobrevivência dali. E aí entra também aspectos de culpabilidade, se eu sair daqui, para que lugar que eu vou, será que eu não conseguir outro emprego para sustentar minha família? Você pode ouvir de pessoas, né, que faça vistas grossas. Tá? Então, assim, entra numa outra configuração, porque é a configuração da subsistência. Então, ou indo uma consulta médica, ou dentro de uma empresa que você trabalha, né, no caso, as mulheres serem atravessadas por esse tipo de situação, a conta sempre no final é muita dor, é muita coisa a ser resgatada, muita coisa a ser trabalhada e muito suporte terapêutico para isso. E aí as palestras com psicoeducação, clarificando o que é o que não é, abrindo esse espaço de discussão, grupos de mulheres, né? Grupos também, por que não, de homens, para trabalhar essa questão. Isso tudo é importante, porque se tem uma coisa que é fundamental na nossa sociedade, é a informação, é o conhecimento, para clarificar e saber como a gente deve se posicionar em determinadas situações. Há muitos anos atrás, eu cheguei a dar aula de psicologia para os técnicos de enfermagem, então, assim, não era um tema que dentro da disciplina de ética se trabalhava. Então, hoje em dia, você vê que 10 anos depois, acredito, 10 anos depois, hoje em dia já é pauta. E por que não a gente pensar também, até mesmo nas formações atuais, ou da própria formação da medicina, a própria formação da enfermagem, dos técnicos de enfermagem, ter algum momento onde se possa, na formação também, ter elementos como esse, que para ser melhor trabalhados, workshops, enfim. Acho que é fundamental, em qualquer área da saúde, a gente começar a trazer esses temas à luz. Doutora, aí vem aqui também uma questão, né, como que a senhora observa daqui para frente essa... Porque veja só, é um projeto de lei, né, que está tramitando aqui na casa, outros estados, como já falamos, Espírito Santo, Rio de Janeiro, o próprio governo federal já incluiu isso. Como que a senhora acredita que juridicamente as pessoas estarão muito mais preparadas também para reivindicar, fazer valer a pena os direitos? Sim, porque conscientiza, né? Vai mudando a cultura e a gente consegue conscientizar que acontece, né? Quando tem um projeto de lei, porque esse crime acontece. Então é importante isso. A sociedade vive muito envolvida. Lei, projeto de lei, quando é divulgado e etc. Então acho que é o primeiro passo de ver que esses crimes acontecem. O segundo ponto é a intimidação, né, dos agressores, porque como tem essa relação de poder, médicos, no caso do jurídico, promotores, etc., eles se acham acima da lei. Então, eles vão ver que eles podem ser punidos, sim, porque tem vários médicos super famosos, etc., que estão sendo punidos. Então, tem esse ponto da intimidação. E também de informar, né? Eu vi que na lei, o projeto de lei tem a questão de colocar avisos. Eu acho que esses avisos, essas informações têm que ser mais ativas. As pessoas têm que saber, não só avisos, têm que ser informadas, entendeu?
ó, isso está acontecendo, chegar no consultório, chegar no hospital público, você pode entrar com acompanhante, principalmente nesses exames que você tem que estar sem a roupa e etc. Então, isso eu acho muito importante, informar mais, né? Porque tem muita gente que é mais humilde, que não sabe, e isso é muito importante para a segurança, né, das mulheres e dos próprios profissionais. E aí fica uma questão agora falando, né? Vê aquela questão daquele profissional da saúde que durante o procedimento cirúrgico abusou, não é? E ali a pessoa está sedada, e aí é de extrema importância, não é? Então, e aí tem uma questão, como e quem escolher para acompanhar, por exemplo, né? Porque precisa de maturidade também para acompanhar numa hora dessa. Precisa saber fazer valer a pena ali as diferenças, precisa entender do processo, não é mesmo? Se você vai escolher um acompanhante, né, uma pessoa que tem uma relação de confiança e que tenha, que seja uma pessoa que tenha algum grau de maturidade para entender também, né, para também o acompanhante ele também blinda, né, ele cria ele cria uma sensação e uma intimidação para o abusador. Embora eu acredite que ainda deve ter abusadores que criam estratégias diversas, porque quando você tem aí determinados tipos de perfis, né, de personalidade, isso também ainda assim é possível, mas não deixa de ser uma inibição. Mas a escolha, assim como as escolhas da vida, a gente precisa escolher pessoas que a gente confie, que elas são pessoas que têm um grau de segurança e que nos transmitem um grau de segurança, mas que também têm uma maturidade também de entender todo o processo. E quanto mais os procedimentos puderem ser claros, informados, o que vai ser feito, eu acho que é fundamental para que a pessoa também saiba o passo a passo daquilo que está sendo executado. Por favor. Eu como mulher, se eu fosse passar ao médico agora, eu escolheria meu marido para ir comigo, né? Porque é uma pessoa que eu tenho intimidade, me traz segurança, e se o alerta vermelho tocasse ali naquele momento, qualquer sinal que eu fizesse para ele, ele iria entender. Então, eu, como mulher, eu escolheria meu marido para ir comigo. Mas, sem dúvida, acho que é assim, quanto mais próximo, melhor. Não é? Quanto mais próximo, melhor. Justamente por isso, precisa da maturidade, precisa compreender. Nada melhor do que ter alguém ao seu lado que conviva contigo, né? E que saiba ali a identificar, não é? A gente está quase chegando ao fim do nosso programa, mas é claro que eu vou, nesses minutos finais, vamos abrir espaço para que a gente possa refletir sobre tudo aquilo que falamos aqui em nosso programa, e tragam as suas considerações, por favor, ao nosso telespectador. Sim, eu acho importante que a gente sempre se informe em relação às vítimas, especificamente de violência sexual. A gente precisa acolhê-las, precisa não revitimizar, porque é como a nossa colega enfermeira estava falando, elas ficam muito paralisadas, então é muito importante que a gente acolha, instrua na questão jurídica, para procurar um psicólogo, etc., para entender melhor a situação que ela passou. Então, acho que minha consideração final é muito em relação ao acolhimento, e não duvidar da vítima, até entender melhor o que aconteceu, para ela conseguir digerir e buscar justiça. Por favor. Eu ia falar uma coisa importante aqui, que tem muitas pessoas, que nem eu falei, que não tem tantas informações. Hoje, o hospital, ele tem bastante banner, bastante placas que deixam os canais de atendimento para essas mulheres. E postos de saúde também dá muita palestra. Para quem tem dúvidas sobre o assunto, é só procurar um posto de saúde que ele dá orientação e palestra sobre abusos, dentre outras coisas. Por favor. Eu acho que é importante deixar claro que não é não, né? Isso em todas as esferas, quando você está passando por qualquer tipo de atendimento. E para as pessoas que, infelizmente, porventura, tiveram uma experiência, né, dolorosa que nem essa, que procurem ajuda. Por mais que algumas situações possam parecer ter sido trabalhadas, podem ser que não, e a maioria não estão, afetam a autoestima, afetam o autoconceito, desencadeiam a possibilidade de desencadear transtornos de ansiedade, depressão, e também da questão da culpa, né? Então são vários aspectos psicológicos que estão atrelados. Então, se a pessoa infelizmente passou por essa situação, que ela busque ajuda ou psicoterapia ou um grupo de apoio para conseguir trabalhar essas questões. E algumas delas permanecem aí ao longo de muito tempo
Então é preciso que as pessoas tenham esse autocuidado, essa preservação da sua saúde mental. Muito bem, vamos só recapitular então tudo isso. Esse projeto de lei foi recém-aprovado aqui no Parlamento Paulista, é o de número 10 de 2023, que busca assegurar às mulheres o direito de ter um acompanhante, então, durante as consultas médicas, exames e demais procedimentos clínicos nos estabelecimentos públicos e privados aqui no estado de São Paulo. Eu quero demais agradecer a presença do psicólogo Fred Fingner, da técnica de enfermagem Mônica Alves e também da advogada Clícia Carvalho. Muito obrigado pela companhia de vocês aqui, pelos esclarecimentos e que, de fato, o cidadão paulista possa ter os direitos, a mulher possa ter o direito dela, de ser ela. E aí a gente fica com uma palavra, não, que muitas vezes pode doer para quem recebe, mas não é não, como disse o Finger. Aceite que dói menos. Não é não. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na programação. Tchau, tchau.